Olá, estudantes do Apocalipse. Faz 3 meses que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Esse assunto aqui no Brasil, infelizmente, não tem muitas notícias, porque os sites de notícias aí estão mais preocupados em falar do Bolsonaro do que de qualquer outro assunto. Já na Europa e nos Estados Unidos, esse assunto tem tido grande relevância e tem sido a notícia principal. E não é para menos, já que a Ucrânia, uma nação soberana, uma nação democrática, foi invadida pela Rússia, um país que esteve aí envolvido na Segunda Guerra Mundial. E o mundo tem tido aí grande apreensão em relação à guerra, já que a guerra traz mortes, tragédias, né, e crise econômica para o mundo inteiro. Então o mundo, né, digamos assim, está de olho nessa guerra. Eu gostaria de falar um pouquinho da história americana. Eu estou lendo aqui esse livro, né? Tem até uma série no nosso canal aqui só sobre esse livro, mais de 20 vídeos do pastor Marvin Moore, livro Apocalipse 13. E em um dos capítulos, o Marvin Moore ele fala a respeito da história americana. Vou falar resumidamente aqui com vocês. Os Estados Unidos foi colonizado aí principalmente por pessoas, imigrantes que estavam fugindo da Europa e vieram para o Novo Mundo, estavam fugindo da perseguição católica, da perseguição do papado. E viram nos Estados Unidos uma grande oportunidade de criarem os seus filhos, os seus netos, numa terra da liberdade. Os Estados Unidos é conhecido como o país da liberdade, porque o americano, em essência, ele não quer, não deseja o fim da liberdade, tá? E na história americana se desenvolveu ao longo dos tempos, das décadas e séculos, um pensamento anticatólico. Por quê? Pelo medo de que o Papa, de alguma forma, influencie a nação americana, trazendo prejuízos em relação à liberdade. Então, toda vez na história americana que um católico entrava na política, sempre houve esse medo, né? Só que a história americana está passando por uma grande transformação. E um exemplo disso é o presidente Biden, que é um presidente católico. E ele é apenas o segundo presidente católico em toda a história americana, justamente por conta desse preconceito, né, esse pensamento anticatólico. E o interessante é o seguinte, que a profecia de Apocalipse 13, ela nos diz que isso iria mudar. Esse pensamento anticatólico seria superado. E haveria uma transformação na nação americana. Os Estados Unidos passaria a ser aliado do Vaticano, parceiro para o cumprimento final da profecia, para o restabelecimento do papado, que no Apocalipse 13 é chamado de cura da ferida mortal. Tem uma matéria na revista Jesuíta, uma revista jesuíta americana, da visita do embaixador americano no Vaticano. Ele foi visitar o Papa ali por questões diplomáticas, já que o Papa não é apenas um líder religioso, ele também é um chefe de Estado. O Vaticano é um país. E ali, cumprindo o seu protocolo, né, esse embaixador visitou o Papa e ele falou, vocês estão vendo a foto aí, né, a notícia, né, na tela aí, vejam a foto aí do Papa e esse embaixador, tá? O Joe Donnelly, que é um ex-senador americano, e ele deu essa entrevista para a revista jesuíta, revista católica, né? E ele disse o seguinte, ó, ele relembrou em 2015, quando o Papa visitou os Estados Unidos e fez um discurso no Congresso americano. E esse ex-senador americano, que agora é embaixador, ele estava lá nesse dia histórico. E ele diz o seguinte, quando eu estava no Senado, ele falou no Congresso. Era como a estrela do rock descendo do pódio. Eu estava bem perto, foi um momento fantástico. Olha que interessante. Um senador americano de um país que sempre teve uma certa rejeição ao papado, um medo de que o papado trouxesse perseguição. Ele diz que o Papa, lá no Congresso americano, parecia uma estrela do rock. E realmente, esse dia, lá em 2015, eu me lembro muito bem, os grandes jornais e os jornalistas falavam que era o quê? Que aquele foi um dia histórico na história americana. Por que foi histórico? Porque, né, o Papa estava ali no Congresso americano discussando e sendo aplaudido.
Vejam aí as imagens aí na sua tela de 2015, o Papa sendo aplaudido. Na ocasião, temos aí ao fundo Joe Biden, né, que estava lá presente como importante, ainda não era presidente, e hoje ele é presidente americano. E o embaixador, na entrevista, ele diz mais. Diz assim, ó, a matéria: o embaixador disse que as mudanças climáticas são outra prioridade em sua agenda. O presidente Biden está comprometido com isso, e eu estou comprometido com isso também, o embaixador diz. E ele acrescentou: o Papa Francisco tem estado na frente e no centro disso com a Laudato Si, que é uma encíclica que o Papa escreveu que fala a respeito do meio ambiente. E o senhor Donnelly, né, o embaixador, o que ele diz no final? Ele disse que leu a encíclica do Papa Francisco. Olha que interessante. Ele disse que leu a encíclica, o Biden vai seguir a encíclica, ele, embaixador, vai seguir a encíclica, e o Papa é o grande centro das questões climáticas do mundo. Muito interessante, né? Os Estados Unidos agora vendo no papado uma referência num assunto tão importante para o mundo, que é a questão climática. Olha a foto aí da Laudato Si, né, que é o principal documento católico a respeito disso, e o Papa tem dado de presente esse livro para todos os políticos do mundo que visitam o Vaticano. Tá? E a matéria termina da seguinte forma, e aqui que eu vou fechar. O embaixador Donnelly disse o seguinte, ó: você percebe que o resto do mundo está olhando para o Papa Francisco como talvez a única pessoa que poderia acabar com essa guerra, que poderia trazer a paz. Olha isso, um americano, um político americano, dizendo que o Papa é a única pessoa que pode trazer o quê? Paz ao mundo, acabar com essa guerra. Veja que interessante. A profecia, ela não erra, amigos. Os Estados Unidos, não é apenas esse embaixador, os Estados Unidos têm mudado nas últimas décadas o seu pensamento em relação ao Vaticano. Aquele pensamento que era hostil, que era de medo, pensamento anticatólico, com medo que o Papa tirasse a liberdade das pessoas ali na terra da liberdade, esse pensamento praticamente já não mais existe. Por que isso está acontecendo? Porque os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Talvez você esteja pensando, mas será que você não está sendo aí exagerando demais, é só um embaixador, e já que ele é embaixador dos Estados Unidos no Vaticano, ele tem que ter boa relação com o Papa? Sim, ele tem que ter boa relação com o Papa. Só que ele está colocando o Papa aqui num pedestal, dizendo que ele, quando foi ao Congresso americano, ele parecia uma estrela do rock, ou seja, era aplaudido por todos, e que hoje ele é a figura que pode acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu não estou dizendo aqui que o que ele está falando vai se cumprir, se o Papa vai acabar com a guerra ou não, mas a questão interessante é que o mundo olha hoje para o Papa como aquele que pode acabar com a guerra, e os Estados Unidos também, muita gente dos Estados Unidos tem pensado assim. O pensamento americano tem sido pró-Vaticano na atualidade. Isso é cumprimento da profecia. Nós não podemos ser alarmistas, mas nós também não podemos deixar de passar por alto os eventos proféticos que estão se cumprindo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe para os seus amigos. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E lembre-se, Jesus está voltando.